Natália, meditação da palavra de Deus com Sônia Maria. Eu vou meditar aqui em Lucas 22, verso 39 e 40. Aqui está falando em Jesus Cristo, quando ele foi orar no Monte das Oliveiras. Que ele já estava sabendo que ia ser entregue ali. Aí ele foi orar e chamou 3 discípulos dele, que ele mais tinha mais contato com eles. Aí foi Jesus Cristo. Aí aqui diz: e saindo foi como de costume o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: ora, para que não entrais em tentação. E aqui mais no 41 até o 43, diz que Jesus Cristo foi o Monte da Oliveira, subiu lá e mandou o discípulo orar para não cair em tentação, para ver como a oração é o fruto que nós se alimenta espiritual para que nós não caímos em tentação. Se nós não orar, nós estamos sujeitos a cair em tentação. Nós não sabemos o dia do amanhã, nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não sabemos nem daqui a 1 minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe, Jesus Cristo sabe. E enquanto Jesus Cristo está orando, a agonia no coração dele é tão grande que seu suor virou em gota de sangue e caía na terra. E depois depois que orou, desceu e chegou, os discípulos estavam dormindo. Ele estava dormindo de tanta tristeza. Mas ele era que orar. Porque mesmo que a gente está triste, nós sabemos que nós temos de orar. Porque ali nós oramos, o Espírito Santo vem acalmando ali o nosso coração. Não deixa nada abater a sua fé, não. Se você está orando, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo manda orar para que nós não caímos em tentação. Das orações que a gente faz, cada um de nós fazemos, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Mas nós temos de deixar tudo que está acontecendo para trás, a tristeza e tudo. Se está triste, ore, chore, cante e fica tudo bem. Você vai ver aquela paz no seu coração. Mas nós temos de manter a nossa fé e orar todos os dias. Nós temos de orar. Se aparecer alguma coisa mal, nós temos de orar e de repreender. Se nós estamos em comunhão com Deus e sempre orando, se o mal vem, não vai atingir a nós. E nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem e faz os milagres, repreende o mal, expulsa o mal em nome de Jesus Cristo. E aqui o discípulo devia não estar dormindo. Se nós estamos tristes, vamos dormir? Não, se nós estamos tristes, se está deitado, se levante e vai orar, que a tristeza vai passar. E ainda o Espírito Santo dá direção a você. Está passando um problema? O Espírito Santo te dá direção, como é que você faz. E você orando, clamando a Ele, Ele vem e te ajuda. Em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador entre o homem e Deus. O Espírito Santo é o nosso consolador também. É o que nos consola. Se estamos tristes, ora e peça a presença do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Que aquela angústia, aquele desgosto, aquela tristeza vai passar. Nós temos de obedecer a Deus. Se Deus manda, ore, nós oramos.
porque ali era um momento de tristeza. Ele estava triste porque sabia que Jesus ia ser crucificado, porque Jesus Cristo já tinha dito a eles. Aí, como Jesus Cristo disse que já chegou a minha hora, eles ficaram tristes, imaginando se ele vai morrer e como é que vai ser. Será assim a gente não vai conseguir estar andando pregando o evangelho, porque o mestre ali estava, ele se deu, Jesus Cristo se deu para morrer por nós. E ali o discípulo ficou meio abalado, que eu creio que todos nós ficava meio abalado, porque o Espírito Santo de Deus não tinha descido ainda, só descia o Espírito Santo de Deus quando Jesus Cristo subisse e o Espírito de Deus, Espírito Santo, habitava em nós. E assim nós temos força para pegar e orar. Mas quando Jesus Cristo subiu e desceu ali o Espírito Santo, que ele estava tudo em oração, pronto, acabou aquele medo e eles foram pregar o evangelho. Porque as pessoas achavam, não, Jesus Cristo morreu, o discípulo não vai pregar o evangelho mais, não vai falar em Jesus Cristo mais, mas engano deles, que no fim foi aí que foi o evangelho pregado mesmo, porque o Espírito Santo estava em cada um daqueles discípulos. E hoje nós clamamos a Deus em nome de Jesus Cristo, orando para que aquela tristeza, mágoa, desgosto saia do nosso coração, para que nós vivamos em paz. Porque se nosso coração tiver aflito, é falta de fé. Mas se nós lembrarmos de orar, Deus vai tirar aquela tormenta que está em sua vida e vai dar tudo certo. E nós oramos por nossa família, para nossa casa, para poder viver tudo certo mesmo. Mas não tá xingando a Deus, porque Deus é Deus. Ninguém pode xingar Deus. E pega aí covarde de quem xingar Deus, porque só vive até no dia que Deus quiser. E essa foi a meditação da palavra de Deus. Eu peço a vocês que cliquem no gostei, compartilhem, comentem e sigam-me nas redes sociais, que eu vou seguir vocês em nome de Jesus Cristo. Tchau, até o próximo vídeo. Amém.